Em 1901, após a morte do seu amigo Carlos Caça-Remas, Picasso, se sentindo solitário, entrou em depressão profunda e começou a pintar tudo em tons de azul. A minha vida, eu era um garoto muito alegre. Eu me deparei com isso quando eu me encontrei com uma colega minha, quando eu desci para o Rio de Janeiro, onde eu resido, e a minha colega não me via há uns 2, 3 anos. E quando ela me viu, ela falou assim: "Você tá diferente". E ali eu pude perceber que não somente ela, mas outras pessoas também fizeram o mesmo comentário. Daquela alegria que eu tinha, eu sempre fui extrovertido, brincalhão, e no entanto eu estava bem abatido, emagreci, estava bem estranho. Eu me abati muito com essa perda e eu não conseguia avançar, ao ponto de eu não sentir sentido para a vida. Não tinha mais nenhum sentido para mim viver. E esse quadro ele se agravou e foi indo até o ponto de eu querer tirar a própria vida. Eu tinha, estamos em 2023, 36 anos, eu acho. Eu planejei. Na verdade, a história foi assim. Eu já não estava mais aguentando viver, então eu percebi, hoje eu vou ter que tirar a minha vida. E eu tomei a decisão que naquele dia eu tiraria a minha vida. Então eu postei uma imagem no status do WhatsApp, e aí aquela imagem ali era uma demonstração do que iria acontecer depois. Em seguida, quando estivesse bem próximo de tirar minha vida, eu colocaria a foto de uma caveira. Nesse dia, um colega meu havia me pedido para levar ele na rodoviária de Limeira. Ele falou assim: "Felipe, me leva lá que eu estou precisando viajar". Ele ia fazer um evangelismo lá na cidade dele. E eu ia levar ele na rodoviária, e quando eu voltasse eu ia já direto no lugar onde já estava tudo já planejado para eu tirar minha vida. Foi que quando no meio do caminho ele recebeu uma ligação, e essa ligação era o pastor da igreja dele, perguntando se ele conhecia mais um obreiro para ir com ele para a cidade. E daí ele falou assim: "Conheço sim, tá do meu lado aqui, se preocupa não, ele vai". E eu não respondi nada. Eu falei assim: "Como assim?". E ele respondeu por mim. Ele não sabia, né, o que seria o planejamento que eu estava tendo. Ele seria a última pessoa que me veria viva, porque eu só passaria em casa para pegar algumas coisas e iria tirar minha vida. Depressão é uma doença emocional, uma doença também, é uma desordem mental, um transtorno mental que tem impactos também na parte fisiológica. Então, ela é uma doença que a gente pode defini-la como global, porque ela atinge o cognitivo, a forma de pensar, a forma de sentir e os comportamentos e a parte fisiológica, porque ela é altamente incapacitante. Se ela for uma depressão maior, uma depressão grave, ela pode ir como que paralisando o corpo, e a pessoa realmente fica muito prejudicada das suas funções cognitivas e mesmo físicas. Bom, os principais sintomas, primeiro que eles têm que acontecer por 2 semanas seguidas, pelo menos. Então, assim, eu posso ter um episódio de tristeza muito grande por 2, 3 dias, isso não caracteriza uma depressão. Eu posso ter alguns dos sintomas que eu vou dizer agora, mas se eu não tiver por pelo menos 2 semanas seguidas, eu não posso chamar isso de depressão, porque às vezes é um quadro de tristeza e tem a sua função. Mas a depressão, ela tem sintomas como pensamentos muito negativos, uma tristeza exacerbada e muito profunda, uma mudança na forma de pensar, um senso de inutilidade. A pessoa deprimida, ela é muito crítica de si mesma, ela se acha muito inútil, via de regra, ela sente muita culpa, e ela também tem assim fisicamente um cansaço, uma fadiga, uma falta de energia muito grande. Ela não tem vontade de fazer atividades que antes eram
prazerosas para ela e ela gostava de fazer, ela perde esse prazer pelas atividades. Ela também, um dos sintomas é o isolamento social, a pessoa começa a se isolar socialmente. E é um grande senso de vazio, de tristeza, né? Que a pessoa apresenta. E uma outra característica que é importante também é a irritabilidade. O que me levou a ter depressão no começo foi o fato de eu apanhar quando era criança. Isso foi um dos fatores mais importantes para mim ter depressão. Foi eu ter apanhado e ter essa certa discriminação dentro de casa. O fato de eu me sentir muito sozinha dentro de casa, não ter com quem contar na minha família, me levou nessa situação. E nisso eu me sentia muito sozinha e sentia que não pertencia. Eu também, quando eu cheguei na adolescência, eu descobri umas coisas sobre a minha família que me deixou mais depressiva ainda. E isso acabou causando um afastamento meu com a minha família, o que me fez ir para um internato quando eu tinha 13 anos. Muitas coisas podem levar uma pessoa a desenvolver depressão. Por exemplo, fatores genéticos. Se eu tenho familiares que tiveram depressão, eu já tenho uma predisposição genética e eu posso desenvolver depressão. Posso ter uma desregulação neuroquímica no organismo e desenvolver depressão. Traumas psicológicos podem e geralmente levam a um quadro de depressão ou de ansiedade, mas depressão muito presente. Questões sociais, culturais, também podem levar a um quadro de depressão se eu não me sinto adequado no meio que vivo, na sociedade que vivo. E também doenças, por exemplo, pessoas que tiveram um AVC têm uma probabilidade enorme de desenvolver um quadro depressivo. Existe a depressão pós-parto, que é um desequilíbrio hormonal que a mulher tem depois de dar à luz, que pode dar uma baixa muito grande e desenvolver o quadro de depressão. Abuso de álcool e drogas deprime o cérebro, pode desenvolver depressão. E são muitas. O luto pode desenvolver depressão, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de uma função, um papel social ou familiar, enfim, são muitas as possibilidades. Van Gogh sofria de transtorno bipolar e depressão, intensificados por delírios causados pela abstinência de álcool. Em 1886, depois de uma briga com Gauguin, voltou para casa ouvindo vozes e então, em um surto mental, cortou a sua orelha esquerda. Esse caderno aqui, eu comecei a escrever ele em junho de 2014. Era o meu sonho ser pastor, então eu comecei a escrever ele com tudo que acontecia, porque quando eu decidi ser pastor, eu larguei tudo. Larguei trabalho, larguei família, me fui comportar, fui trabalhar em evangelismos. E eu falei assim, vou escrever essa minha jornada. Eu comecei a escrever e esse caderno aqui, ele foi alvo das minhas maiores angústias. Esse caderno, em março de 2021, quando eu entrei em depressão, eu comecei a escrever tudo que eu vivia, tudo que eu estava sentindo. Dentro desse caderno aqui, eu registro todas as minhas lágrimas. Já teve dias de eu ter que pregar à noite e eu estava no quarto antes de subir para pregar, num quartinho no fundo de uma igreja, e ali eu simplesmente derramando em lágrimas, eu escrevia nesse caderno e depois eu tinha que subir para pregar, sem força alguma. E ali eu falava de tudo aquilo que eu vivia. Angústia, clínica do vazio, tédio, tudo isso que eu estava vivendo. Então eu subia no púlpito para pregar. E todas as vezes que eu chorava, eu escrevia nesse caderno. E eu acabei escrevendo muito nesse caderno. Eu escrevia.
aqui, ó, dia 12 de maio, eu estava muito desesperado. Eu escrevo aqui que Deus deveria me restaurar. Eu estava bem mal. Quando eu comecei a escrever esse livro, esse caderno, no momento da minha crise, eu estava na cidade de São Francisco, em Minas Gerais, trabalhando como evangelista. E ninguém sabia que eu tinha depressão e do que eu estava vivendo. As pessoas podiam me ver rindo. E eu subia no púlpito, eu pregava, eu colocava uma outra pessoa no púlpito. Não era a pessoa que estava derramando em lágrimas. Eu lembro que uma vez no quarto eu deitei e eu chorei tanto naquele dia, mas chorei tanto, que ficou uma poça de água, de lágrimas, molhado, muito molhado. Tinha dias que eu acordava de madrugada, eu nunca conseguia dormir a noite toda. Eu acordava de madrugada, eu ficava com insônia, e aí eu ia lá para o pátio da igreja, e aí eu via aquele céu estrelado, porque era uma cidade de interior, os céus são mais bonitos, e ali eu me ajoelhava. Às vezes eu deitava de barriga para cima, e eu chorava, e eu imaginava que eu estava sozinho, de que até mesmo Deus havia me abandonado, porque aquela dor não passava de jeito nenhum. E tudo isso eu registrei aqui. Chuva, eu deitado no chão, a chuva caía e tudo que eu vivi, que eu passei nesse momento, esse caderninho, ele foi um objeto em que eu expressava tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu não sentia sentido na vida, então tudo que eu fazia e pensava, eu colocava. No dia 16 de outubro, eu escrevi aqui que era o fim da linha, que havia acabado para mim. E parece que quando eu escrevia nesse caderno, eu simplesmente deixava toda a minha mágoa dentro desse caderno. Esse caderno aqui, eu passei a chamar ele de caixa preta. Ninguém nunca abriu esse caderno para ler. Esse caderno, ele tem a minha caixa preta, que eu acredito que todo mundo tem uma caixa preta. Essa caixa preta, ela carrega todas as dores que eu senti. Então, os comportamentos, geralmente, em termos comportamentais, a gente vai observar o isolamento social, via de regra, a agressividade, ou a irritabilidade, ou então a pessoa ela está comportamentalmente mais prostrada, mais caidinha, com pouca energia, ela começa a não fazer as atividades que ela tinha que fazer, ela pode ficar muito trancada no quarto ou em alguns lugares, ela começa a rejeitar convites, ela pode, como eu falei, né, dormir excessivamente, ter alteração de apetite, de sono, na libido. Então, tem muitos comportamentos que apontam para um quadro de depressão. Com a minha depressão, eu acho que foi o fato de eu me automutilar. Chega momentos que eu realmente não estava aguentando mais e eu fiz isso 3 vezes na minha vida, que foram 3 pontos assim que foi no meu primeiro ano de ensino médio, que foi o momento que eu mais me senti que as pessoas me usavam, que eu não pertencia ali mesmo. Foi também quando eu mudei de colégio, que eu estava morando no externato, eu estava sozinha também, e ali, morando sozinha, eu senti que tipo, as pessoas não sentiam minha falta, e se eu morresse ninguém ia sentir minha falta. E também teve a última vez, que foi antes de eu procurar ajuda, que foi quando eu estava com muito estresse com faculdade, muito estresse com trabalho, quando eu estava trabalhando, e muito estresse também nos relacionamentos. Não só relacionamento amoroso, mas com relacionamentos com as minhas amizades. Então, tipo assim, foi a última vez que eu decidi, porque foi a que eu mais me mutilei e porque vendo o sangue me deixa mais tranquila, porque eu pareço que tô
me culpando por uma coisa que eu realmente fiz ou uma coisa que eu precisava me culpar porque eu estava errada. Foi nessa última vez que eu tinha me mutilado, foi quando eu engordei, tipo, por exemplo, 8 quilos em uma semana e eu precisava me culpar de algum jeito. Então, foi o jeito que eu achei, tipo, uma solução, sabe? Então, a automutilação, via de regra, é um comportamento que pessoas que estão sentindo muita dor emocional podem fazer. É uma autolesão onde existem vários motivos pelos quais as pessoas fazem isso, mas os deprimidos, em geral, eles querem alívio para sua dor emocional. A dor é tão grande que eles acreditam que se fizer uma lesão em alguma parte do corpo, eles vão canalizar a dor para aquela parte do corpo e vai trazer um alívio para a dor emocional. Né? Para algumas pessoas funciona, para outras nem tanto, né? Mas tem muito a ver com uma busca, uma procura de alívio para a dor emocional insuportável, e às vezes também tem a ver com autopunição. É como se a pessoa quisesse se punir porque ela se sente muito culpada e ela quer se punir. Então, né, como o deprimido geralmente se vê de uma forma muito negativa e sente muita culpa, também é uma possibilidade de ser uma autopunição. Qual que é o papel do psiquiatra na luta contra a depressão? Eu acho que o psiquiatra ele tem uma função, principalmente nos casos mais moderados e graves. Né? Assim, os casos mais leves, eles podem melhorar espontaneamente, podem melhorar só com terapia, podem melhorar com comportamento, atividade física, alimentação saudável, enfim, qualquer coisa que ajude a melhorar o humor. Agora, quando você tem sintomas, né, que caracterizam ali um caso mais moderado, por exemplo, afetar a rotina, afetar a capacidade da pessoa de produzir, de entregar metas, resultados no trabalho, na vida pessoal, ou pior, né, quando você tem realmente critérios de gravidade, como ideação suicida, desejo de morte. Então aí o psiquiatra acaba tendo uma função primordial de avaliar, fazer o diagnóstico adequado, né, e prescrever a medicação adequada para tratar. Agora falando sobre recaídas. Como é que funciona uma recaída? Quando a pessoa tem uma recaída na depressão, ela precisa voltar a usar remédio caso ela tenha parado, por exemplo? Porque assim, primeiro que em psiquiatria a gente não fala de doença, né? Não são doenças psiquiátricas, são transtornos. Por quê? Porque a gente entende assim que o conceito de doença é que você vai apresentar uma cura, aquela cura vai tratar, né? Você vai dar um tratamento, o tratamento vai resolver a doença, você vai chegar à cura. A gente não fala disso em psiquiatria, né? A gente fala de transtorno. Então a pessoa tem um problema ali de saúde mental que a medicação vai ajudar a controlar, provavelmente durante um tempo. Se você faz o tratamento adequado e a pessoa não passa por estímulos negativos tão graves, ela tende, às vezes, a não precisar novamente do tratamento. Mas isso é raro. Tá? A maior parte das pessoas, por exemplo, com depressão, elas vão fazer um tratamento aí de 1 ano com remédio e vão ficar alguns anos sem tomar e lá na frente provavelmente vão ter alguma outra experiência negativa e vão ter um novo episódio. Então, a tendência da pessoa que tem depressão é ter vários episódios ao longo da vida que podem ser tratados com antidepressivo e, enfim, funciona, é tratado tranquilamente. Mas, geralmente, não se fala em tratamento pleno, entendeu? Mas controle. O farmacêutico ele é um profissional bastante importante na luta contra a depressão, porque ele vai estar junto com a equipe multiprofissional. O medicamento ele é só uma das ferramentas que a gente pode ter, né, na atuação aí na depressão. Então ele vai aí atuar na adesão ao tratamento, ou seja, no cumprimento correto desse tratamento que foi proposto pelo médico, no auxílio do manejo dos eventos adversos e na prevenção também de outros possíveis eventos adversos, como as interações medicamentosas também. Então ele vai ter um papel bem fundamental junto com a equipe multiprofissional. Existem, né, diversos relatos de diversos medicamentos que têm aí como efeito colateral o suicídio,
E um deles que está bastante na moda, né, pelo uso indiscriminado, então é o Zolpidem, que é um indutor do sono da geração Z, que pode aí levar a alguns casos de suicídio. Então esses pacientes precisam ser observados de perto, sempre garantindo aí, né, o uso racional desses medicamentos e impedindo aí, né, que faça-se o uso recreativo para que não chegue aí num quadro de suicídio. Além disso, os medicamentos, eles são substâncias estranhas ao nosso corpo, então eles podem aí trazer diversos riscos e não só o suicídio, mas outros problemas aí relacionados à saúde também. Frida teve uma vida conturbada, filhos perdidos e acidentes sofridos. Em 1950, por causa da poliomielite que teve na infância, sua perna direita foi amputada, o que a fez entrar em depressão, mas mesmo assim, ela continuou a pintar. No ano de 2022, ano passado, um amigo nosso faleceu por acidente de moto, voltando para sua cidade. E aí, naquele dia não teve a capela normal, não teve aula, todos nós fomos para o auditório e quando eu cheguei lá, eu encontrei a seguinte cena. Eu vi uma foto dele, né, lá e homenagens sendo prestadas a ele. E eu comecei a chorar, porque se eu tivesse tirado a vida há um ano atrás, seria a minha foto que estava lá. E aquilo mexeu muito comigo e eu pude perceber ali naquela hora o valor da vida. A importância que tem de você viver. Naquele dia, eu percebi o seguinte, que eu queria muito, mas muito, viver intensamente como a Bíblia diz. Viver em vida de abundância. E mudou algo na minha vida naquele dia. A minha vida mudou completamente. Eu precisava disso. Eu precisava viver. E através de uma tragédia, a minha vida ela foi transformada. Então, eu vivi. Eu segui os conselhos bons que a psicóloga me dava, que alguns amigos que são bem coerentes davam, e eu vivi. Eu simplesmente senti vontade de experimentar coisas que eu não havia experimentado, coisas boas que me fizeram ter paz e me sentir valorizado. O livro foi uma coisa muito boa para mim. O livro, ele realmente mudou o meu conceito de ver as coisas. Eu tive um suporte psicológico. A coordenação de teologia, quando soube do caso, o coordenador entrou em contato comigo e de urgência conseguiu uma psicóloga. E nesse tempo eu já estava lá na cidade, que eu tinha ido trabalhar, porque acabei não tirando a vida, obviamente, né? Então eu fui para lá e foi online, né? Tava na pandemia. E aí quando eu cheguei lá e a psicóloga fez a entrevista comigo online, foram 7 sessões, mas eu posso garantir que foi aquilo ali que me deu fôlego de vida de novo. Entrei no epicentro da depressão, eu completei aniversário. E eu não estava com ânimo nenhum. Eu estava em casa e eu estava ali sozinho, eu sempre ficava na minha cama, né, em posição fetal, o dia todo, se fosse preciso. E no meu aniversário, meus amigos daqui da faculdade foram me visitar. E levaram um bolo, levaram salgados. Aquilo ali foi muito importante para a minha vida, eles não têm noção. Eu me senti amado, né, no momento que eu estava
bem mal, eu não conseguia enxergar isso. A sua rede de apoio são pessoas que, tipo assim, você pode contar nos momentos ruins. Então é muito bom você descobrir quem realmente são, porque elas vão fazer as coisas que vão te deixar melhor. Então, tipo, porque elas sabem que também nos momentos ruins delas, elas podem contar com você. Então isso é muito bom. Eu tive uma renovação. Essa renovação, obviamente, foi por conta da terapia, né? Eu tive uma ótima psicóloga. Ela me cuidou muito bem durante 1 ano e meio a 2. E os medicamentos. E depois eu fui vivendo. Eu voltei a jogar bola com os amigos, porque eu não jogava mais. Eu já andava já de patins, mas não para fugir, mas sim para me encontrar de novo. E tive a inspiração de escrever um livro, através justamente desse caderno. O nome do livro também é Caixa Preta, onde eu vou revelar um pouquinho daquilo que eu escrevi aqui, do que eu senti. E a importância do assunto sobre depressão é tão grande que eu usei muito os artigos, li muito coisa de psicologia. E o livro ele foi uma inspiração para mim, me deu uma renovação, um renovo, fiquei feliz por estar escrevendo. Eu nunca escrevi um livro e sempre foi o meu sonho. E conheci uma pessoa especial também. E essa pessoa maravilhosamente está cuidando muito bem de mim. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas, né, que amem a gente. E eu acredito que a cereja do bolo foi essa. Deus ele foi conduzindo, tudo foi indo direitinho, como Ele queria que fosse. E hoje Ele me deu a bênção de ter uma pessoa. Eu acredito que uma motivação boa para mim é isso. Vai ser lançado no mês que vem, em dezembro agora, desse final do ano. E eu estou muito feliz, Atividade física, procurar fazer, mesmo sem vontade, um pouquinho que seja, não precisa ficar 2 horas na academia, mas sai para andar meia horinha, 15 minutos, seja o que for, caminhar, andar, alguma atividade, algum esporte, né? Alimentação saudável, psicoterapia, o tratamento medicamentoso, né? A gente falou da socialização, procurar não se isolar o tempo todo, estar com as outras pessoas, desenvolver o que a gente chama de atividades restaurativas, como tentar fazer jardinagem, horticultura, artesanato, arte, pintura, música, tocar instrumentos, escrever poemas, tirar fotografia, enfim, né? Ter hobbies e, sobretudo, buscar sentido para a vida. Uma das coisas que ajuda muito a gente a sair da depressão é quando a gente acorda todo dia e tem um propósito para viver. Nós somos seres dependentes dos relacionamentos sociais e de apoio socioemocional. Nós precisamos dar e receber isso uns dos outros. Que Deus ele é o único que vê algo de bom naquilo que é tudo ruim. Eu não via nada de bom. Na verdade, eu via tudo ruim. Mas quem sabe, através disso, Deus não estava querendo me mostrar alguma coisa que eu não estava vendo em mim.